Bom, pessoal, é o seguinte, a questão 11.11. A 11.11, ela precisa da 11.10, né? Então vamos lá, vamos primeiro falar da 11.10, que vocês devem ter feito, devem ter trabalhado em cima dela aí. Vamos lá. Ele diz assim, um trocador de tubo e carcaça com fluxo a contracorrente se usa para esfriar 2.500 kg por hora de azeite, de óleo, né? De 1.600 graus Celsius até uma temperatura. Então ele diz que é inferior a 80, a gente só sabe isso, por enquanto. Aí ele diz, a água de esfriamento entra nos tubos a 20 graus com fluxo de 4.000 kg por hora. O coeficiente global estimado por trocador limpo é 960 watts por metro quadrado graus Celsius. E a área exterior dos tubos é de 4,1 metro quadrado. E aí ele ainda me dá o calor específico do azeite, né, do óleo, 0,72 caloria por grama graus Celsius. Qual as temperaturas de saída do azeite e da água no trocador limpo? Olha só, aqui o esquema é o seguinte, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você tem que montar aqui o esquema de temperatura, né? Tanto para o azeite quanto para a água. Então, por exemplo, o azeite, eu vou botar ele aqui, tanto faz, ele entrando aqui. Então, ele entra a 160 graus e ele sai numa temperatura THB que é menor que 80 graus. Então está abaixo de 80, tá? Está abaixo de 80. Bom, a água, ela entra, então eu estou colocando ele daqui para cá, né? A água, ela entra a 20 graus Celsius e sai numa temperatura que eu não sei qual é, chamar de TCB. Então eu não sei TCB e não sei THB, certo? Mas eu sei o quê? Eu sei o U, que é 960 watts por metro quadrado, graus Celsius. Eu sei a área, que é 4,1 metro quadrado, metros quadrados, né? E aí eu vou para o seguinte, lembrando que o calor ele vai ser U vezes a área vezes o delta TL barra, né? O delta TL barra seria o quê? Seria não, ele é calculado como? Ele é calculado da seguinte maneira, Q é igual a U vezes A, ele vai ser THB menos 20, não é isso? THB menos 20, menos 160 menos TCB, sobre o ln de THB menos 20, sobre 160 menos TCB, certo? Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho como calcular, quer dizer, eu não tenho como calcular esse Q, porque eu sei o U, sei a área, mas eu não sei esses dois valores, certo? Eu não sei THB e nem TCB. Tá aqui THB e TCB. A ideia, pessoal, o mais correto para a gente não perder muito tempo seria colocar isso aqui num programinha, tá? Mas também dá para fazer na mão. Mas o mais legal seria colocar num programinha. Por quê? Eu tenho o Q que depende desses dois fatores, mas eu também tenho o Q que depende, por exemplo, no lado do óleo, do que ele chama lá de azeite, eu tenho a massa, né, desculpa, o fluxo mássico desse óleo, o óleo ele está quente, né? Então ele é o mH. Eu tenho o calor específico do óleo e tenho, quer dizer, e não tenho o delta de temperatura dele, eu só sei que é de 160 menos o THB, certo? Então, não sei isso, mas sei isso e não sei isso, né? Então, ó, não sei, não sei, não sei, não sei e não sei. Até agora eu tenho uma variável, duas, três, né? Porque aqui também eu tenho outra equação que tem duas variáveis. Para a água, eu tenho o seguinte, eu tenho que Q é o fluxo de água, mássico de água, o calor específico da água, e aqui eu tenho que a água vai ser TCB menos o 20, que é a temperatura de entrada. Então eu tenho de novo duas das três variáveis aqui. Pessoal, se eu tenho três variáveis e tenho três equações, eu resolvo. Só que aqui no caso não é muito bacaninha do ponto de vista matemático, viu? Por quê? Porque isso aqui envolve um ln. Então você não consegue isolar essas variáveis facilmente. Então,
O lance é fazer por tentativa. O que é por tentativa? Num programinha, num algoritmozinho, você faria rapidamente. Então você faz o seguinte. Como ele disse que o THB é menor do que 80, então você chuta. Você pega lá e chuta, né? Então o programinha serviria para resolver tudo. Você chuta THB, você bota lá 70 graus. Quando você jogar aqui 70 graus, você vai ter um valor disso. E aí substitui aqui e vai ter um valor disso. Então você vai saber o TCB. Quando você pegar os dois valores e jogar aqui, 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 você vai achar o quê? Então ele tem que concordar com esse valor aqui, que foi o mesmo que você usou aqui. Primeiro você calculou aqui, jogou aqui. Quando você jogar aqui, ele tem que concordar com ele, certo? Então o lance é isso. Se esse Q der um pouquinho maior, um pouquinho menor, aí você vai lá e altera. Chama o THB de outro valor, 60 graus, calcula um outro TCB, e aí, de novo, joga aqui e calcula o Q, certo? Claro que eu quero que vocês me expliquem como fazer isso, quero que vocês pensem nisso. E se não conseguir chegar no resultado, mas que chegue pelo menos perto. Você pode chutar aqui 70, calcular o TCB, calcular o Q e dizer, ó, o valor de Q deu tanto, diferente desse. Eu posso agora jogar um outro valor e fazer a mesma coisa até convergir, até o Q dar o mesmo, certo? Não precisa resolver tudo, entendeu? Então, essa seria a maneira de você achar, na hora que igualasse os Qs aqui, ou que ficasse bem próximo um do outro, você acharia as temperaturas corretas. Na 11.1 é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que, no caso, a minha equação, essa equação aqui, certo? Essa equação aqui, então 11.11, a única diferença é que nessa equação o U vai mudar. Por que o U vai mudar? Ele está dizendo que de um lado e do outro, né, ele não disse que o U era da área externa ou área interna. Mas o fato é, o U ele é calculado da seguinte maneira. Eu não tenho informações do tubo, né, pessoal? Não tenho. Né? O U ele é calculado da seguinte maneira. Vamos lá, vamos fazer direitinho. O inverso do U é a resistência total, certo? Ora, se ele está me dando um coeficiente inicial, certo? Que eu já sei que é 960, né? Que ele deu na questão. Aí ele está colocando mais dois fatores de encrustamento do lado de dentro e de fora. Ou seja, gerou um fluxo, desculpa, um coeficiente de fluxo devido a uma resistência, né? Então você tem que fazer o seguinte: o novo U, que eu vou chamar aqui de linha, a nova resistência, ela vai ser o anterior mais o inverso desse de dentro e desse de fora. Na verdade, no livro ele chama HDO e HDI, né? Então, HDO mais 1 sobre HDI. Então ele diz que aqui é 4.000, aqui é 4.000 e aqui é o 960. Então eu estaria calculando uma nova resistência e aí eu calcularia esse novo U' aqui. E aí eu ia pegar Q é igual a esse U' vezes a área, vezes o ΔTL barra, e as mesmas equações, mh.cph vezes THB vezes o ΔT, né? No caso, vamos lá, vamos botar direitinho. É 160 menos THB, né? 160 menos THB. E aqui Q é igual a mc.cpc vezes TCB menos 20. Mesma coisa, pessoal. Chuta um valor aqui, calcula esse, joga aqui, calcula esse. Joga os dois aqui e calcula esse. Se der igual, pronto, você achou a resposta. Se não, você altera esse valor aqui, calcula o Q, joga aqui, acha esse, joga os dois aqui e vê se acha esse. Então, até convergir. Então, a única diferença é que o U ia mudar por causa do incrustamento, certo? Que ele está citando, ok? Então, essa é a 11.11, já aí com o comentário da 11.10.